Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bom estar aqui com vocês no Vozes do Futuro, podcast da Juventude Espírita do Ave Luz. Rubinho, dê as boas-vindas aí, pessoal. Boa-vinda, pessoal. Bem-vindo ao nosso novo podcast da Juventude, né? É uma premissa nova que a gente está tendo aqui e esclarecer muitas coisas sobre a juventude, né? Com base no Livro dos Espíritos, com base em perguntas suas, inclusive. Mande sua pergunta, né? Mande o que você quiser, que você tenha dúvida. Mande para nós que a gente responde no próximo podcast, gente. Lembrando que eu tô aqui mais como condutora do que propriamente como, vamos dizer assim, apresentadora, porque o podcast é da Juventude Espírita. Se você também quer participar, já fica aí a dica do Rubinho. Além de mandar sua pergunta, você pode falar, eu quero sentar na mesa com vocês também para fazer a minha pergunta, para fazer meu questionamento. O tema de hoje, Rubinho, é muito bacana. A gente já começa assim com o pé na porta. Eita. Espiritismo e os desafios da juventude, ansiedade, escolhas e crescimento pessoal. Olha, isso me toca bem de perto porque eu sou uma jovem há mais tempo, ainda muito ansiosa. É uma coisa que pega todo mundo, né? Não tem pra onde escapar. E o Otávio Escócia, que é também trabalhador do Ave Luz, palestrante, vai fazer aqui um esclarecimento para a gente sobre isso. Seja bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, Michele, muito obrigado, Rubinho, né? Nada. E muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês e a toda a juventude do Ave Luz e a casa, né? E eu digo que, aproveitando as palavras de Rubinho, que ele nos prestigiou com essa expressão, que nós que estamos na juventude há mais tempo, né, que nós possamos, né, que possa compartilhar aqui desses momentos com vocês e aprender. É isso, independente da tarefa, a gente sabe que o trabalho e o aprendizado, eles são sempre muito importantes. É por aí, viu, Otávio? É bem por aí mesmo. Agora, eu queria que você, então, já começasse falando um pouquinho sobre qual a importância, né, do olhar da juventude espírita, da escuta, qual a importância da doutrina espírita para o conhecimento dessa juventude, para, de repente, contribuir, ajudar nessas questões, às vezes, que tantas vezes pegam a gente, né? Michele e Rubinho, eu costumo dizer assim, que sem fé a gente não vai a lugar nenhum, né? Quando a gente não se conecta com alguma coisa, e a juventude tem muito essa expressão da conexão, e quando a gente não se conecta com algo que nos alicerça, que traz aquela raiz, né, tão fundamental para a nossa caminhada, nós ficamos soltos, né? E eu tenho esse partilhamento muito pelas experiências próprias, de quantas vezes nós somos convidados a estar em lugares, a participar de movimentos e nós seguimos como se não tivéssemos aquele compromisso. E quando nós nos conectamos com essas pautas, com esses movimentos, com tudo isso, né, que a gente sabe das mensagens, né, dos exemplos do nosso modelo maior, né, que é o nosso mestre Jesus, nós temos a sensação de nunca estarmos sós. Eu partilho muito dessa sensação de nunca me sentir só, de ser sempre muito agradecido a tudo que acontece, a todas as oportunidades que chegam, como está aqui no podcast da Juventude, né? Tendo o Rubinho reafirmando que nós estamos na Juventude há mais tempo, né? E eu vejo isso com muita gratidão. E eu olho assim para trás e vejo como as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse reconhecido isso em mim há mais tempo. Como eu poderia ter dado um tratamento a mim mesmo, né? Porque a gente pensa às vezes na questão do outro. Eu teria tratado fulano de uma maneira diferente. Não, tratar a mim, né? Olhar para aquele Otávio criança, olhar para aquele Otávio adolescente, olhar para aquele Otávio adulto, cheio de dúvidas que a gente tem, especialmente na juventude, onde a gente tem aquele conflito de deixar de ser criança e ter que crescer e ter que seguir em frente, né, com todos aqueles medos, todos aqueles receios. Eu tinha, por exemplo, febre sempre no primeiro dia de aula. Sério? Né? Desde a infância eu tenho até assim, eu adoecia sempre no primeiro dia de aula, na primeira semana, até era um medo que eu compartilhava. E depois não, quando você chegava e os dias iam passando, eu compreendia que era natural, que era só uma nova fase, que alguns amigos não estariam mais conosco, que outros chegariam, que outras experiências seriam construídas, né? E na juventude, né, durante a adolescência, no início ali da idade adulta também,
a gente se sente muitas vezes, me senti muitas vezes sozinho, por mais que soubesse que tinha tudo isso, né, ao nosso redor. Então, estar conectado, estar ligado a um movimento, né, seja a juventude, ao movimento espírita, né, essa crença, partilhar das experiências é muito importante para que a gente venha a minimizar, né, entender que as coisas muitas vezes são naturais, que os nossos medos eles são inerentes à fase que nós estamos vivenciando e que é importante confiar, né, que como disse Maria Chico Xavier, também vai passar, né, e quando passar a gente vai olhar para trás, né, como dizia na música, né, e quando se der conta já passou, quando olhar para trás já foi embora, então o medo já foi embora, já passou e a gente não se perde, né, naquele receio do que vivenciar, então é muito importante para que a gente se sinta acolhido e não se sinta abandonado, não desista. Os esclarecimentos são muito importantes, né? Os esclarecimentos dos pessoas mais velhos, né? Dos jovens há mais tempo. Exatamente. Porque tiram muitas dúvidas da gente, tiram muita a pulga atrás da orelha, né? E isso é fundamental, até por isso que esse podcast foi criado, né? Foi para esclarecer a gente. A gente que não tem tanto tempo, não tem prática, e é para isso. E não é só compartilhando com o Rubinho aqui, né, do que a gente às vezes acha que a gente não tem a prática, não tem tanto tempo, essa aí muitas vezes é o despertar, né? A experiência do outro, ela vem para que a gente possa olhar e entender que a gente já vivenciava aquilo de uma outra maneira e que não é tão difícil, que não pode parecer dolorido, mas que a gente também vai conseguir, por quê? Porque aquele nosso irmão ali na frente, ele conseguiu e a gente vai conseguir também. E é interessante porque eu estava ouvindo hoje de manhã, Rubinho, um podcast do Rossandro Klingen falando sobre sofrimentos voluntários. Eu até me surpreendi, porque algumas das situações que ele falou, que ele classificou como sofrimentos voluntários, eu nem tinha percepção de que se tratavam realmente como, tipo, eu me comparar com a Angelina Jolie. Uma vez eu fui numa palestra e falaram assim, qual é o corpo ideal para você? Aí a foto da Angelina Jolie, eu falei, esse, lógico. Aí ele falou assim, não, negativo, o corpo ideal para você é o que você tem, porque é onde você pode experimentar, né, nessa encarnação, as suas necessidades de evolução. Olha que coisa profunda, babado, né? O que você acha disso? Eu acho que a gente veio nesse corpo, nessa existência, por um motivo. Uhum. Então, se a gente tem esse corpo, a gente tem essas ideias, foi porque Deus tem um motivo pra gente. Então é muito importante a gente se valorizar. Eu sou gordinho, eu sou feio, não sei o que. Enfim, você tem que se valorizar. Você é você é único e você é especial. Uhum. Tanto é que todos nós temos uma impressão digital diferente, né? A digital mostra como cada um tem suas particularidades e mostra como cada um de nós também tem um papel a ser cumprido no plano espiritual, no plano material. Né? Então, assim, acho que esse entendimento é bem importante para todos nós, principalmente quando a gente está lidando ali com questões de transformações no corpo, na mente, os hormônios. Né? Esse momento da juventude é muito desafiador, né, Otávio? Exatamente. Falando do corpo, né, como estava... Lembrando, eu tinha visto uma vez alguém falando exatamente isso, né? Que nós vimos da maneira que nós tínhamos construído. Nós tínhamos nos construído daquela forma, né? Então era o reflexo, era o fruto de existências anteriores para que nós tivéssemos esse cuidado, né? Esse zelo maior nessa parte aqui da caminhada da gente. E aí, como você disse, isso dessa valorização, né, de se enxergar nessa questão da juventude, é muito importante para que a gente possa ver exatamente dessa maneira, né? Eles compreendam, né, que os desafios, compreendam a importância de cada obstáculo, de cada degrau, para que a gente não atropele, né? Não venha atropelar as fases, não venha desejar uma coisa que ainda não faz parte daquele momento, né? Antecipar. A gente vive na era da informação, onde a gente tem tudo ao alcance da mão o tempo todo, né? E é muito fácil. Eu compro um celular novo, né? Nem terminei de pagar o parcelamento, porque hoje em dia a gente faz, né, o consórcio do carro, né? O antigo consórcio do carro para comprar o telefone,
E aí já vem um outro modelo que eu já estou desejando, que eu já estou querendo, que eu já estou tentando vivenciar uma outra fase. E aí eu não me integro àquilo que eu estou de fato, né, participando, vivenciando, aprendendo. Cada momento, cada fase, cada degrau é muito importante. É fundamental mesmo. Você falando da parte do desejo e do celular, me ocorreu muito como o imediatismo trazido pelas redes sociais impacta na estrutura psíquica, emocional dos jovens. Eu acho que isso está muito forte, não está, É Rubinho? muito forte esse negócio de você ficar toda hora lá com esses estímulos no seu cérebro, nos seus olhos, de dopamina muito forte. É uma coisa muito séria, tanto é que hoje em dia tem um problema que se chama brain rot, que é cérebro podre, traduzido, né? Que você tem um leve declínio cognitivo e psiquiátrico. Você o seu cérebro não começa a não produzir dopamina, você começa a esquecer coisas muito rápido e você vai ter dificuldade para atividades cognitivas, como Nossa. escrever, ler. É muito sério. Isso. E a questão também da socialização, né? Nas escolas agora não pode levar No mais celular. celular, né? Isso. Lá em casa foi um rebuliço. Os meninos queriam assinar um participar de um abaixo-assinado. Você também teve essa intenção? Não. Os meus pequenos, eles falavam, mãe, que absurdo! Isso é um direito da gente, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda vieram com essa. Olha o nível de argumentação. A informação chegando assim neles. Aí eu falei assim, não, a escola é um espaço que ela tem o direito sim de falar isso. Mas agora eles estão adorando, porque na hora do lanche, eles estão tendo recreadores que reúnem ali as crianças ou para jogar, fazer uma brincadeira, um jogo, jogos da minha época, que não tinham mais. Que legal. Como é que vocês estão lidando com isso, esses regramentos em relação ao celular, hein, Rubinho? Olha, eu sou muito tranquilo com o celular, uso muito pouco, eu uso só pro necessário. Então, na minha escola, é liberado usar o celular nas saídas, pra comunicar os pais, pra gente ir embora, avisar alguma coisa importante. Mas eu sou muito tranquilo e o pessoal adotou bem lá na minha escola. Lá na minha escola, agora o Grêmio da escola colocou brinquedos lá pra gente brincar, totó, às vezes tem pula-pula, às vezes tem várias coisas. Então eu acho que a socialização é muito mais importante do que a gente ficar só no celular, né? Só naquele joguinho, só no TikTok. Eu acho que é muito mais gostoso conversar, é muito mais gostoso trocar uma ideia, brincar, rir, todo mundo junto, do que ficar lá o tempo todo. Conviver, né? Conviver é bom demais. É muito importante. E tem uma parte importante, né, Michele? Que muitas vezes muitas vezes não. O celular, ele sempre foge do controle daquele momento que é necessário, né? Às vezes você está em casa, está no seu quarto, o seu filho está no quarto dele, você está com o seu telefone, ele está com o telefone dele, são dois mundos totalmente diferentes, né? E você não sabe nós não temos, né? Nós não temos consciência do grau de afetação que aquilo pode ocasionar, né? Uma notícia que aconteceria, né, numa sexta-feira numa escola e que todos só ficariam sabendo na segunda-feira, o famoso bullying, né, como a gente já comentou aqui na nossa... hoje, aquilo acontece de maneira imediata e não acontece mais só por aqueles coleguinhas de sala, acontece pela escola inteira, acontece pelo condomínio inteiro, acontece pelas outras escolas, porque todo mundo fica tendo, né, conhecimento daquela passagem, seja por qual motivo for, do mais simples ao mais grave. A gente sabe que nem sempre, né, nós não estamos preparados, nem sempre não, e não é só um fator da juventude, nós seres, né, aqui encarnados não estamos preparados o tempo todo para enfrentar essas situações. Então, assim, a criança naquele mundo, naquele infinito particular dela dentro do quarto com o telefone, ela pode não resistir a pressões externas que naturalmente sem o telefone em outros tempos nós não sofremos, né? Nós da juventude há mais tempo, né, nós não sofremos com aquilo. E a gente tem vários relatos sobre isso, né, de situações de adolescentes e jovens aqui na nossa cidade mesmo. Agora durante a pandemia, uma situação específica que marcou muito,
né, de bullying com um adolescente e que essa história não terminou muito bem. Um filho de uma figura pública, né? E assim, todos nós nos solidarizamos e eu acho que todo mundo passou um pouco a refletir sobre aquilo, né? E olhar para o seu filho, porque a gente passa a entender qual é o meu mundo, né? Se eu falo de tênis, eu pego meu celular, aparece um tênis. Se eu falo de camisa, se eu falo de viagem, eu pego o meu celular, aparece a viagem. Mas se eu falo de morte, né? Se eu falo de armas de brinquedo. Agora, Otávio, o que é que a doutrina espírita pode contribuir para que os jovens lidem melhor com as frustrações? Pode, por favor. Claro. Esse negócio da informação muito rápido, dessa informação gigante, acaba atrapalhando muito. E também eu vejo muita coisa ruim na internet, sabe? Principalmente no TikTok, tipo, de homofobia, racismo, xenofobia. O TikTok. Tipo, tem muito vídeo que a gente tem vídeos informativos de professores de história falando sobre um assunto. E tem nos comentários pessoas falando sobre, tipo, apoiando o nazismo. Meu Deus do céu. E às vezes com deslize na fala, muitas vezes, você abre a brecha para um comentário que não caberia naquele momento, né? E a gente, aproveitando, né, da pergunta do espiritismo e falando, a gente vê nas redes, não só nessa questão de, vamos dizer, pessoas comuns. Nós vemos figuras ligadas às religiões, né? Uhum. Como estamos num podcast espírita, a gente vê figuras ligadas às religiões trazendo discursos controversos. Mas ele estava cantando uma música, interpretou a letra lindamente, uma mensagem, tenho certeza que aquela mensagem, né, veio encaminhada do alto. Quando o ser teve a oportunidade de pregar no meio da fala, trouxe uma mensagem discriminatória com algum grupo. Não estou mencionando nenhum, estou falando de uma maneira geral. Mas não era. Pronto, se apontava uma religião específica. Agora se vê um discurso apoiado em outro, né? E aí nós espíritas, onde é que nós estamos, né? O que é que nós estamos fazendo com isso? Será que a gente, quando sai, né, daquele templo, né, quando não deixamos de nos tratar como irmãos, né, sempre amorosos, porque somos, né? Quando nos encontramos, acho que é sempre uma alegria o reencontro, né? Mas será que a gente leva aquele irmão interior que habita em mim para o dia a dia, né? Será que eu sou irmão, né, o tempo todo? E aí na sua pergunta, né, na sua colocação, Michel, dizer o que a doutrina espírita traz sobre isso. E aí eu colocaria não especificamente o que ela traz, mas o que nós fazemos a partir dos elementos que nós temos, né? Porque nós sabemos que podemos contar com a mensagem lá. Se eu abrir o evangelho, ele vai me trazer uma mensagem, né? Mas aí, a partir daquela mensagem, como é que eu vou trabalhar com aquilo, né? Como é que eu vou incorporar aquilo, trazer para o meu dia a dia, para a minha caminhada? Eu sempre penso muito e reflito muito sobre o espiritismo, nessa reforma íntima que a gente fala tanto, né? Que já não estamos falando na instrução, na juventude, mas se conecta com a questão da reforma íntima no sentido de que essa prática constante, né? A gente acaba, de certa forma, se autoconhecendo, né? Se reconhecendo e se aceitando, que para mim é uma tríade assim que a gente não deve abrir mão. Mas é uma fórmula, é uma receita de bolo? Não, não é uma receita de bolo, né? Mas se a gente fizer o quê? Mas o autoconhecimento, o que isso me traz? Se nós passarmos a nos olhar não com essa imagem que a gente programou para apresentar, né? Mas com aqueles olhos do coração, como é que eu me sinto? Eu estou feliz de verdade? A reforma íntima é muito importante pra gente se conhecer é essencial. Teve um dia que eu estava lá no centro e uma das pessoas que fez a palestra é Vanessa Karen, eu acho. Sim, Vanessa, já vamos mandar um beijo. Um beijo, Vanessinha, você tem que vir aqui também. Com certeza. E eu encontrei ela pra entrevista, né? E ela perguntou pra mim, você sabe o que é reforma íntima? E eu não. Eita, desculpa. E eu não sabia, né? E aí eu fiquei pensando, reforma íntima, e assistindo a entrevista dela, eu percebi o quanto é importante, né?
Teve um dia que eu estava no psicólogo, né, no atendimento, e ele fez uma pergunta e eu não sabia responder, que era, quem é você? A gente se define pela nossa profissão, muitas vezes a gente se define pelo nosso sobrenome. Mas Exatamente. O quem que é que a nós nossa carregamos, essência? né? Quem é você? E aí, Rubinho, o que você respondeu? Eu ia fiquei ficar sem- batendo cabeça. Não, eu fiquei sem responder. Eu não tô tentando sabia. achar até hoje. Pois é uma pergunta Foi muito forte. Eu recebi um questionamento desse também, né, na terapia uma vez, e a psicóloga olhou, certo, ok, eu já entendi que você tem medo de perder isso, né? Mas será que se você não estiver mais nesse circuito, você vai fazer falta? Uhum. E aí eu passei assim, foi na sexta-feira, eu tava falando, né? E aí eu parei assim, fui para casa, né, para que eu pudesse refletir aquela colocação. Será que se eu sair daquele lugar que eu tenho um tanto receio, né, de perder, de não fazer parte, né? Será que eu vou fazer falta? Será que as coisas irão parar? Será que, né, ou se elas só vão mudar o curso e seguir adiante, né? A gente tem essas reflexões que a gente tem essa oportunidade de fazer muitas vezes. E na reforma íntima, esse autoconhecimento que é maravilhoso, né? A gente se olhar no espelho e se aceitar verdadeiramente. E às vezes é demorado para a gente fazer isso, né? Você olhar, né, identificar muitas vezes o que nós precisamos realizar e aí você começar a colocar aquilo em prática, que aí eu acho que é a parte que a doutrina espírita traz dessa constância, né, do perdão, né, ter que perdoar 7 vezes, não, 70 vezes 7 vezes, e aí a gente pega aquela caderneta, começa a anotar aquilo lá, e quando você começa a anotar o tanto de coisas que eu preciso mudar, acaba que com a prática você começa a aplicar aquilo, né? Seria no perdão, mas aí adotando a lição, quando você chega na 489, né? 49, né? Na 489 você já vai estar fazendo aquilo com a prática, né? Se transformando pela prática e não mais pela obrigatoriedade de realizar Vai aquilo. virando automático. Exatamente. Vai virando Uma automático. prática. Podemos fazer uma perguntinha? Pode, deve, Rubinho. Como que o espiritismo pode ser um farol para a juventude, sabe? Uma luz. Como é que você explica isso? O espiritismo, ele vem pra gente como a terceira revelação, né? De uma forma geral, né? Para a juventude e cada vez mais para a juventude, porque as gerações elas se sucedem e vêm se sucedendo, né? Ele se torna mais importante porque esse esclarecimento ele começa a chegar mais cedo, né? Eu tive a oportunidade de relutar diversas vezes até, né, me aceitar, né, me conhecer, aceitar e reconhecer essa necessidade de trabalhar, esse compromisso que eu tinha assumido, né? E só que no meu tempo a informação era diferente, né? O acesso era diferente, chegava de outra maneira. Eu tinha uma mãe que frequentava o centro espírita, quando nós nos mudamos para Natal, era trabalhadora de uma casa, né? Mas não era uma prática para mim, para minhas irmãs, que éramos tantos, né? Uma família numerosa, a gente acabava optando por outras situações. Para o jovem de hoje, nós temos a possibilidade desse conhecimento, dessas informações chegarem mais cedo, dos valores do espiritismo, né? De conhecer o evangelho. Eu nem conhecia nas redes sociais, semana passada acabei descobrindo um canal, Desenhos Espíritas, uma animação maravilhosa que traz as mensagens do evangelho, as psicografias de Chico Xavier animadas, né? Imagine isso aí, para minha infância, para minha geração que não teve isso na infância, conhecer Chico Xavier tão cedo. Para o jovem como você, que tem uma casa, a oportunidade de ter uma casa como o Aveluz, que oportuniza essa atuação no podcast, no acesso aos palestrantes, aos trabalhadores, ao estudo, né? Que oportuniza o trabalho com o canto. Você mesmo tem muita habilidade com a música, a gente sabe disso, né? Depois tem Só amador. sim. Mas é maravilhoso isso, e fazer esse movimento dentro de um ambiente, né? E de pessoas que se identificam, que você se identifica e que se identificam com você, que tem propósitos em comum, que eu acho que é isso que o Espiritismo nos traz. A partir desse conhecimento que nós buscamos, desse reconhecimento em nós e aceitação, a gente tem a oportunidade
de ter a certeza, né, daquilo que eu me comprometi, daquilo que eu desejo, e de que eu não vou seguir num caminho diferente, de que eu não vou me perder. Eu tive diversas oportunidades, né, quando foi lá atrás na minha infância, aí ficava eu e minhas irmãs no carro atrapalhando o trabalho da casa, né, mais na frente na universidade, quando eu fui fazer minha monografia, eu dei que a espiritualidade disse, você não vai falar de outra coisa. Eu tentava escrever sobre várias coisas e acabava não falando, até que minha monografia, mesmo não estando estudando, praticando naquela época, acabei fazendo sobre espiritismo e fiz na UERN, né, o tribunal, a psicografia enquanto prova no processo penal, né? Então, assim, eu tive diversas oportunidades para que isso me chegasse na juventude, na idade adulta mais, né? Na juventude, na primeira juventude, na segunda juventude, né? E aí a gente aceita, quando a gente aceita, se encontra, né? Se reencontra no momento, quando a gente muitas vezes não tem. Eu tenho que permanecer aqui, porque é aqui onde eu me identifico, é aqui onde eu me sinto bem, com essas pessoas que eu me sinto bem, é trabalhando na seara do bem. Então, assim, o Espiritismo, ele traz isso, essa oportunidade de ser esse farol condutor. Para a nossa geração, é como se fosse o farol para o futuro, para iluminar o caminho que nós já iniciamos e vamos continuar. Mas para gerações que chegam, e cada vez mais elas vão chegar, é como se essa luz que essas gerações elas vão se identificar e elas não vão reconhecer outra oportunidade que não seja aquela, a oportunidade, né, da paz, do amor, do bem, da solidariedade, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, de serem, né, pessoas cada vez melhores para que possam contribuir para que nós sejamos também, porque o progresso ele é contínuo e a oportunidade ela nunca é num sentido só. Ela tem, né, o processo de evolução ele pode vir de várias formas e a juventude é muito contributiva para isso. Graças a Deus a gente tem muito acesso à informação, né, com a nossa evolução tecnológica e a gente, mesmo assim, a gente ainda tem muita desinformação, né, sobre o espiritismo. Teve um dia que eu tava falando que, na aula de religião que eu era espírita, né, e que meu amigo perguntou, vocês acreditam em Maria? Uhum. E que tem essa ideia, né, de que a gente não acredita em Maria. Né? E graças a Deus eu consegui nascer em uma família que é espírita e ter esse discernimento, sabe? Ter essa visão, essa luz que conduz a gente, conduz minha irmã, meu pai, minha mãe. Sua família, exatamente. Isso é muito bom. E é na prática, né, Michele, assim, que só complementando que você falou da aula de religião, e é muito importante, porque no meu tempo, a aula de religião ela era exclusivamente católica. Hoje a gente já tem uma aula de religião que fala de outras religiões. Só falta a prática nas religiões do respeito entre as religiões, né? Para que a intolerância ela não gere o preconceito, não gere a violência, né? Porque o desconhecimento a gente já tem. Então, se a gente já tem um desconhecimento que pode nos distanciar, né? Se a gente tem o disse-me-disse que pode nos afastar, então por que eu não vou, naquele momento de confraternização, de compartilhamento de conhecimento, por que eu não vou me permitir estar entre os meus irmãos, né? Que numa sala de aula seria uma irmandade, né? Para que eu possa conhecer o meu irmão católico, para que eu possa respeitar o meu irmão espírita, para que eu possa aceitar a família candomblessista de um outro irmão, bandista de outro, seixonoê, né? Seja qual for a religião, para que nós possamos recepcionar, né? E aprender. O que eu costumo dizer assim, né? Os valores de paz, amor e bem. Se a gente é a paz que você deseja, o amor que você almeja e o bem que você quer. Se a gente proporciona a paz, né? Se a gente deseja a paz, né? Tem amor, né? E proporciona o bem, como é que a sua religião vai ser diferente da minha? Como é que você vai ser melhor ou pior do que eu? Não cabe isso. Até porque, né, todas as religiões, se você parar para analisar, todas pregam a mesma coisa. Exatamente. Né? Paz, amor, fraternidade, caridade, enfim. É tudo sobre o amor, né? Exatamente. Graças a Deus. E você falando sobre desinformação, Rubinho, aí eu puxei aqui no chat GPT o nosso estagiário, para ele me responder aqui quais são as bases da doutrina espírita ou os princípios fundamentais.
E ele pegou e saiu colocando para a gente aqui, até para complementar aquela resposta sobre como lidar com as frustrações com base na doutrina espírita, né? Aí ele tem aqui a existência de Deus, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A questão da imortalidade da alma. Gente, é muito importante a gente ter isso em mente, porque os problemas não vão acabar com o fim da vida. A gente vive após essa vida material e a gente precisa ter consciência disso. A doutrina espírita é uma ferramenta para a gente aprofundar nesse estudo e para a gente entender que a consciência que a gente tem aqui, as dores que a gente tem aqui, são muito semelhantes, são iguais, são idênticas às que a gente tem no mundo material, no mundo imaterial, no mundo espiritual. Então, por isso, saber lidar com isso, ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra, procurar informação, um centro, uma religião que te lastreia ali é muito importante para a gente cuidar aqui mesmo do nosso coração, das nossas emoções. Até porque quando a gente vai para o mundo imaterial, se a gente trabalha aqui, a gente trabalha lá 10 vezes Com mais. certeza. E vive muito mais, né? A fé é a base de tudo, a fé é o amor. Então, se a gente encontra uma religião para se basear e ter uma fé maior é muito importante, principalmente para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, porque aquilo pode ser resposta para muitas coisas, sabe? A reencarnação, né? A questão de saber que vamos reencarnar, que teremos outra oportunidade para a gente não ficar frustrado. Ai, eu não vou conseguir perdoar nessa vida, não sei o quê. Continua insistindo, mas sabendo que a gente vai ter também... É a recuperação, né? Recuperação, Você erra não na vai prova. parar nessa... Aqui a gente tá na recuperação. Você erra na prova, tem a recuperação, tem uma nova chance. A comunicação com os espíritos, né? O que dá pra gente também aquele alento na alma quando a gente perde uma pessoa querida, né? Saber que ela não vai se afastar da gente, não há um rompimento dos laços de amor uma vez É só um até criados. logo. É só um até Quando logo. a gente tá num trabalho que sente assim uma energia positiva boa, que a gente sabe que tem aquela espiritualidade amiga ali, já causa, já provoca aquele alento, né? Aquela sensação assim, acho que todo mundo sorri uns pros outros assim. Imagine quando a gente sente, né? Bate aquela saudade de alguém que já se foi, e aí você sente aquela alegria ainda maior num ambiente que seria propício para aquele encontro aí, que acalma mais ainda o coração. É maravilhoso. E tem ainda a lei de causa e efeito, pra gente acabar com esse negócio do vitimismo. Ai, pobre de mim. No meu tempo, Rubinho, tinha um desenho que era o personagem falava, ó vida, ó azar, o hard. Ele sofria, coitado, porque ele não tinha ainda se apropriado dessa lei de causa e efeito, que a gente faz alguma coisa equivocada, a gente precisa tentar buscar um outro caminho, né? A gente precisa tentar se recuperar. Se a gente planta arroz, a gente vai colher arroz. Se a gente planta amor, a gente vai colher amor. Ação e reação, né? A física explica. É física, perfeito. A gente já puxa ali, né? Que tem aquelas imagens, eu até postei semana passada, que eu gosto de postar, que eu teve uma vez me concentrei e tive uma imagem, e eu sempre busco no Google aquela situação exatamente como se fosse a energia emanando no nosso cérebro e aquilo circulando e retornando. Aí eu penso dessa maneira. A lei do retorno, né? Você recebe do universo, o que você manda para o universo em dobro. Então, se eu mando amor, vou receber amor em dobro. Não tem como a gente receber outra coisa. Aí, por isso que quando você fala assim, eu precisava trabalhar. O trabalho não é só você dar para o outro ou fazer algo para ter algo em troca, mas se permitir, né, conhecer algo mais, porque na hora que a gente está ali ou ouvindo um problema de uma pessoa, ou trabalhando no mediúnico, ou trabalhando na juventude espírita, ou trabalhando na parte do diálogo, ou palestrando mesmo, a gente está ali se doutrinando, exatamente, né? É como eu digo, né? Você, quando trabalha no trabalho espírita, você não ajuda só os outros, né? Você ajuda todo mundo. É o primeiro a ser ajudado. Principalmente você, né? E a gente acha que, às vezes, a gente tá trabalhando só na casa espírita, né? A gente, eu sou médium, né? Mas eu trabalho só na casa espírita. E quando a gente chega no colégio, né? Vamos falar da juventude. Quando eu chego no colégio e encontro aquele amigo que vem conversar e contar as coisas que aconteceram na casa dele, ou a família que está se transformando, né? Ou quando eu converso com aquele amigo que não está mais comigo ali, mas que mora em outra cidade e que quer conversar, a gente
disponibiliza aquele tempo, a gente também está exercitando, né, essa parte do nosso trabalho e é importante porque a gente acaba se reconhecendo ali, né? Eu digo que no diálogo, o diálogo ele é muito transformador nesse aspecto, porque você tem a oportunidade de visualizar muitas vezes situações que você já vivenciou, né? E você tem muitas vezes a oportunidade de aprender coisas que você sequer imagina que você vai precisar. E aí, quando você passa lá na frente, aí você olha assim, meu Deus, obrigado por ter me oportunizado ouvir aquela situação daquele meu colega do colégio, né, ou meu colega que se mudou para outra cidade, para que nesse momento aqui aquilo não me impactasse de uma forma, né, tão, né, avassaladora a ponto de me desestabilizar, me desequilibrar, né? É sempre assim, o trabalho ele é maravilhoso sempre em todos os aspectos, porque a gente tem sempre essa oportunidade de receber muito mais, né, do que dá. A gente sempre aprende, né? Todo dia é um aprendizado novo, né? E Exatamente. quanto mais a gente aprende, a gente sabe que a gente não sabe de nada. Exatamente, é dessa forma. E quanto mais a gente aprende, né, Rubinho, mais aumenta a nossa responsabilidade com o que fazer com esse aprendizado, né? Aí é pancada, a parte né? do conhecimento e da sabedoria, né? Você tem ali aquela que é quando a gente entende que o conhecimento que eu absorvi, eu vou ter que colocar na prática de acordo com as minhas vivências, né? Com as minhas experiências. E aí, como é que eu vou colocar? Se vai ser com amor, se vai ser com a mão mais de ferro ali, com o braço, né, mais duro. E a gente, né, tem essa missão. Essa missão sempre assim, é incrível. Quando a gente passa o conhecimento, né? Conhecer a verdade, ter o conhecimento sobre tudo que nos cerca, né? Do evangelho, essa prática constante, conhecer os valores, conhecer a base, né, propriamente da doutrina espírita, a gente consegue concatenar as ideias e entender que tudo é a sequência e que nos compõe para que a gente não se perca nunca, né? Que a construção ela seja permanente. É muito, e você olha para trás, às vezes você diz assim, danado, né? Mas é um danado como se nós fôssemos os chefes, né? Mas na verdade, né, a gente tá, aquele danado é como se fosse muito obrigado pela oportunidade de olhar para a caminhada que a gente fez e compreender que foi uma chance de fazer uma coisa diferente, de me melhorar naquele momento para contribuir mais ainda para mim. É uma coisa que eu aprendi no psicólogo, né, no atendimento psicológico, é que você não vai voltar ao que você era antes. Você vai voltar melhor. Porque você sempre aprende e você aprende que você tem que evoluir, né? Tá aqui, inclusive se antecipou aqui o pontinho que eu ia falar. Ele continua aqui o nosso estagiário falando da pluralidade dos mundos habitados, como um dos conceitos, né, reconhecidos na doutrina espírita, e a evolução espiritual, que é o último ponto que ele elenca. Porque muitas vezes eu às vezes tenho essa percepção, sabe? Dia desse eu fui fazer uma palestra sobre família. E eu falei assim, olha, vocês não podem julgar os familiares, vocês têm que acolher eles como eles são. Quando foi no dia seguinte, Rubinho, não deu nem 24 horas, eu já estava julgando o pessoal da minha família, já estava reclamando, já estava... Aí vem aquele negócio do, poxa, eu tenho conhecimento, mas ainda não coloco em prática. Não consegue colocar em prática. Essa vigilância, o vigiar e orar, né? Para tentar ir aos poucos absorvendo, para a gente poder. É porque é muito difícil, né? Falar é fácil, agora botar em prática. É a prova, né? É a prova, a grande prova é essa. E aí a sensação que eu tenho algumas vezes é de que, nossa, eu tô regredindo na minha evolução. E com o conhecimento da doutrina, a gente vê que a gente pode até estagnar. Né? A gente pode até não evoluir como deveria, mas regredir jamais. Eu tava vendo, Michela, interessante você falar isso, porque eu estava vendo dia desses, né? Eu vi uma interpretação que ela me trouxe um alento, vamos dizer assim, um calorzinho no coração, né? De dizer que essas situações acontecem exatamente para que nós tenhamos a oportunidade de reafirmar os nossos valores e os nossos pensamentos, né? Se eu sou tão bom, né? A gente tá ali, né? Você faz palestra também, eu tenho a oportunidade de fazer de participar também nessa série do trabalho, e a gente tá ali falando, né? Parece que nós somos perfeitos ali, muitas vezes ninguém imagina o que passou durante o dia, o que tá ali dentro daquela cabeça, né? Durante aquele dia, para que a gente chegue ali. Muitas vezes é a informação que a gente passou que vai trazer aquele contributo ali para aquele, né,
para aquele momento ali. Mas quando a gente tem a oportunidade de reafirmar aquilo que a gente diz, né, de trazer aquele exemplo que a gente mencionou, né? Se eu sou tão bom, se eu sou tão incrível, se eu sou tão maravilhoso assim, né? Por que que nós ainda estamos nesse mundo? Por que que eu ainda não ascendi, né? Por que que eu ainda não estou lá? É exatamente porque a gente não tem como fazer essa transição completa, né? Se eu ainda tenho valores tão inferiores e tão arcaicos, desejos tão, né, inferiores ainda em mim. Então, para chegar lá no mundo de regeneração, no mundo, vamos subir um pouco mais, né? Vamos ser mais otimistas, né? Chegar lá nos Cristos, a gente alguém vai pisar no seu pé, você não vai ter dúvidas do que você vai pensar, né? Se alguém pisa no meu pé hoje em dia aqui, né? Sábado passado eu dei uma topada na porta do banheiro entrando, né? Você, meu Deus, você agradece tanta madeira que estava ali, né, na caixa da porta, né? É uma dor que aí você lembra da sua falibilidade, da sua materialidade, de que nós estamos aqui ainda, né? Outro acidente, só compartilhando os acidentes domésticos, né? Na segunda-feira, aí você sente uma dor, né? Isso falando a matéria em mim, né? Mas imagine o outro, imagine que você fizesse alguma coisa, aí eu vou ali naquele momento, vou mentalizar, né? Não, eu tenho que fazer isso de maneira não calculada, né? A reação é como nós somos verdadeiramente. Então, como eu vou reagir a partir da sua ação para comigo, né? Então, a gente precisa praticar, ter essa prática, né? Aquela história, não praticamos o amor mais sublime, mas já falamos dele. Então, assim, já estamos começando. Então, assim, é um peso que tira um pouco isso dos ombros da gente para que a gente possa continuar. E a lei da evolução, ela é primordial para isso, para que a gente tenha essa consciência. Sempre praticar, e é sempre tomando carão na orelha. Acho que o meu anjo da guarda, que sabe que eu sou jovem há mais tempo, ele já deve estar, coitadinho, careca de tanto... já perdeu todos os cabelos comigo, porque assim... Ai, meu Deus do céu, ô serzinho difícil de evoluir tá aqui, mas sigamos, né? Provas e expiações. Provas e expiações, né, Rubinho? Eu tenho uma parte que a gente fez até na leitura do Evangelho ontem, que tem um trechinho final do livro Fonte Viva, do capítulo 83 de Avancemos Além, ele diz no último parágrafo assim, que aí é o alento, porém o alerta, né? Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação, né? Então é importante para que a gente tenha consciência de que nós temos sempre a oportunidade de nos reconhecer, de nos melhorar, né? Mas para que a gente se mantenha vigilante também, para que eu não venha daqui na semana que vem cometer o mesmo equívoco de que eu cometi na semana passada, né? Sim. De que eu fiz, de que eu agi errado. Sempre reagir, né, de uma maneira equivocada, né? Então, assim, é muito importante essa vigilância, essa autofiscalização. O teu autoconhecimento agora é autofiscalização. É desse jeito. Então fica aí a dica do Fonte Viva, o que você falou, o livro que você falou, e trazer aqui também para o seu conhecimento os 5 livros da codificação espírita, né? O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, de 1857, ele tem toda a base filosófica da doutrina. O Livro dos Médiuns, de 1861, você vê, foi a 1861, e tem toda a parte experimental e científica muito atual. O Evangelho segundo... Só um ponto. Todos esses livros são muito antigos, mas mesmo assim a gente ainda não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Eles são muito atuais, muito né? atuais, Quando a gente lê, a gente vê o quanto a espiritualidade ela é bondosa com a gente, porque ela já trazia lá 160 anos atrás a oportunidade para que a gente começasse a refletir, já que víamos refletindo há quase 2000 anos e não tínhamos aprendido ainda. Muitas frases de Jesus ainda o pessoal não entende, né? Eu digo que eu não entendo mesmo. Um monte de coisa. Também não. Nossa Senhora. Aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que completou ano passado 160 anos, né? De 1864, que é a parte moral. Isso. Tem o Céu e o Inferno, que esse ano completa os 160 anos, que fala da justiça divina segundo o Espiritismo. E a Gênese, de 1868, que é a origem do mundo, os
os milagres, as predições. Então tá aí o Pentateuco, como a gente costuma chamar, para que a juventude espírita possa também se familiarizar cada vez mais com os livros básicos da doutrina espírita e dessa forma poder encontrar algumas respostas diante de tantas perguntas que a gente tem, né? Isso. Eu me lembro, assim, compartilhando, né, o puxão de orelha da juventude, mesmo sendo jovem há mais tempo, a minha mãe deu puxão de orelha de uma mãe de um jovem há mais tempo, né? Quando eu cheguei e não saí mais, quando eu vim e não voltei mais, né? E aí eu comecei a estudar, e aquela coisa naquela ansiedade, querendo descobrir muita coisa, né? E você fazendo muita coisa e se dedicando e full time, assim, parecia que tava de carteira assinada ali, querendo aprender como se fosse a história do passe, né? Do passe Tilenol, que você diz, tantos dias de passe, e aí você quer ir segunda, terça, quarta, quinta e sexta para ficar bom logo na primeira semana, né? Esquecendo né, da transformação. E aí eu cheguei para minha mãe, já li o evangelho todinho, e agora, o que é que eu faço? Ler de novo, né? Então, assim, a gente sempre retorna às obras da origem, do que nos alicerçam, e para poder compreender muitas vezes, e a gente sempre vai ter um olhar de uma maneira diferente, né? Tem mensagens que passam batida na primeira leitura, né? Tem aquelas que parece assim, que colocam a mão em cima e diz assim, não, essa aqui você vai só passar, você vai ler, mas você não vai interpretar de maneira nenhuma. E tem uma que me marcou muito, que foi no capítulo 20, né? Missão dos Espíritas, né? Tem nem caiu um cisco aqui, mas Missão dos Espíritas, né? Um dia cheguei no trabalho numa casa que eu trabalhava e aí tinha que fazer uma leitura preparatória ali, disse, abra o Evangelho, né? E aí eu abri o Evangelho, caiu em Missão dos Espíritas. E naquela leitura preparatória ali eu não tive mais condições de trabalhar, porque aquilo me colocou numa autoavaliação, né? Daquele conhecimento que eu achava de dedicação de trabalho, né? E de reavaliação. Então, assim, a gente sempre tem a oportunidade de reencontrar essas leituras, né? De reencontrar essas mensagens. A gente nunca viu tudo que a gente já precisava ver, né? Até porque se a gente tem uma... Não me lembro quem foi que disse isso numa palestra, disse, até porque se você já soubesse de tudo, ia ter que ser reescrito o livro dos Espíritos, né? Que Deus não seria mais a inteligência suprema, ia ser Deus e você, né? Então nós não temos o conhecimento de tudo e graças a Ele, né? Sempre teremos a oportunidade de buscar isso, né? Mas que esse conhecimento ele sempre seja um alimento que nos instigue a buscar cada vez mais. E essa acho que o segredo da juventude há mais tempo e da juventude eterna é você nunca se considerar, né? Nunca acreditar que você já fez tudo que você precisava fazer. Só sei que nada sei. Exatamente. Perfeito, Sempre se dá, arrasou na citação, hein? Sempre se dá a oportunidade, né? De ir, de buscar, de compartilhar, né? Eu gosto a gente conversa às vezes no trabalho, na casa, fica ali com uma conversa rápida, sem muito tempo, como a gente estava comentando antes, mas aquele momento, talvez Michele traga para mim, eu levo para você para mim, né? E vice-versa, todo mundo, Rubão, né? Eduardo, todo mundo da casa, Roberto, todo mundo. A gente traga uma mensagem que ela vai fazer a diferença no seu dia, no meu dia, né? E que aquela pessoa nem sabia que ela estava sendo mensageiro de uma coisa tão importante para mim. Então isso alimenta, acho que é isso que alimenta a nossa juventude eterna. É como meu psicólogo falou, né? Eu tava conversando com meu psicólogo e eu falei de uma coisa nova da juventude, né? De hoje em dia ele falou, tá aí, eu ia morrer sem saber disso, né? Aprendendo todo dia, né? Todo dia uma coisa nova e todo dia evoluindo. Exatamente. É isso. E o Vozes do Futuro, podcast da juventude do Avelu, está chegando à sua reta final. E aí, Rubinho, como foi pra você? Foi muito bom. Foi muito gostoso, bom, né? Então bate aqui. Show! Agora sim, você tá vendo, né? Eu já entreguei a idade. Quando eu falo assim, show, bate, high five aqui, né? Aí já entrega a idade. Já não se faz nem mais isso, né, Rubinho? Olha, você vai me atualizando, viu? Dos memes da juventude. Eu atualizo. Por favor, senão eu vou pagar mico aqui nesse podcast. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode sim. Então, vamos lá. Como você considera a ansiedade o mal do século? E considerando isso, essa pergunta, né? Como que ela afeta os jovens? Eu diria que tudo que nós recepcionamos e não conseguimos lidar,
né, verdadeiramente ou com tranquilidade, eu acho que isso gera o mal do século para cada um, né? Então a ansiedade, ela é um mal que tem afetado muitas pessoas, especialmente os jovens, né? Diante das incertezas ou do excesso de informação, né? Mas também é como puxando o exemplo que Michele trouxe no início aqui da mensagem do podcast de Rossandro e da experiência dela, que me enganei, da experiência dela da questão do corpo de Angelina, né? Jolie, é para que a gente compreenda que a situação ela é colocada para nós de acordo com a nossa necessidade, como nós dialogamos aqui, né? Então, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho TDAH. E eu, até os 42 anos de idade, eu não reconhecia, mas achava que era uma coisa que eu conseguia lidar. E não identificava a questão dos meus sabotadores, gatilhos que eram os meus sabotadores e que sempre me acompanharam durante a minha vida inteira. E que quando eu consegui virar essa câmera que eu tinha para o mundo, para mim, para o meu mundo interior, né? Eu consegui identificar e olhar para o jovem com muita... Tá aí, tá vendo, Michele? Ia escapando, né? Eu consegui virar essa câmera para compreender, né? Os jovens, né? As pessoas que não conseguem lidar com as suas próprias expectativas, com os anseios do mundo com relação a elas, né? Com um sem fim de coisas que nos colocam à prova todos os dias. Porque para uma criança que não sabe caminhar, andar é o maior desafio do século para ela, né? Para a criança que ainda não sabe falar é o maior desafio do século para ela, né? Para o jovem que não consegue se concentrar para estudar e tirar uma nota boa e não ser reprovado, né? Se concentrar, tirar a nota boa e não ser reprovado é o maior desafio, né, do século para ele, né? E aí, como nós podemos, né, lidar com isso, né? Infelizmente não existe essa fórmula, não tem uma fórmula que a gente vá lá e diga, Rubinho, você vai lidar com a sua ansiedade dessa maneira. Michele, você vai lidar com a sua ansiedade, né, dessa maneira. Mas, como a gente falou, e aí sim parece a repetição, esse conhecimento, esse autoconhecimento, né, esse reconhecimento e aceitação faz com que nós nos posicionemos no lugar certo, na hora certa, para que as pessoas ao nosso redor elas possam nos dar a mão, né, com humildade, né? São tantos princípios, são tantos exemplos que a gente tem de coisas que nós podemos fazer e às vezes nós nos encastelamos, né? Que aí o livro dos Espíritos traz os prejuízos desse encastelamento. Nós nos encastelamos no orgulho, na vaidade, na soberba de não poder ser transparente o suficiente para me mostrar quem eu verdadeiramente sou, né? E aí a experiência de cada um, de poder olhar para o seu corpo e entender, né, que Jolie é maravilhosa, que ela tem um coração incrível, né, mas que Michele é tão incrível quanto Angelina Jolie, né, que você pode ter os desafios que for no seu cotidiano, né, mas que você é incrível para você, né, que você é incrível dentro dos desafios que você supera. E dos que você não superar, vai estar tudo bem, né? Porque a gente vai ter sempre um tempo, a gente tem um mestre maior, um irmão que é Jesus, a gente tem um Deus, né? A gente tem uma mãe que ela não abandona nenhum dos seus filhos. Por mais que achem que nós espíritas não, né? Acreditamos e defendemos, né, Maria, né? Sim. Então, vamos lá. Mas é isso. Então, tudo bem. Então, assim, que nós possamos reconhecer o quão totais nós somos para aquilo que nós necessitamos, né? Eu recebi o corpo que eu precisava para superar dificuldades de outras vidas, de outras, né, como a gente mencionou aqui, da imortalidade, que é a vida eterna, né? A verdadeira vida ela é eterna e que nós precisamos fazer a construção sempre. Então, assim, que esses desafios eles sejam
Que o autoconhecimento ele traga essa aceitação e o reconhecimento para que nós não nos percamos, né, em valores que são tão insignificantes diante da necessidade da nossa transformação e de seguir em frente. Falando como um jovem depressivo, ansioso, o autoconhecimento e a reforma íntima é uma coisa muito importante. Tava conversando com um amigo meu e ele falou pra mim, né? Você sabe o quão incrível você é? E eu não sabia. Porque é uma coisa que cega a gente, sabe? E a gente tem que prestar atenção nisso, que a gente é incrível. E todos nós somos únicos. A gente veio por uma razão, a gente veio pra fazer o bem, a gente veio pra... Enfim... Às vezes até inspirar outras pessoas. Exatamente. Eu tenho certeza que você está inspirando muitos outros jovens com seu testemunho e Otávio também. Como é importante, né, de você dizer exatamente, né, complementando o que você disse, você não imagina a potência do que você está fazendo. De dizer, um jovem depressivo e ansioso. Porque quantos jovens não conseguem dizer aos seus pais o que estão sentindo, né? E sucumbem à dor do que eles estão sentindo, à dor do que eles estão passando. Então, veja a potência disso, a inspiração. A gente tem que se conhecer, e quando a gente se conhecer, a gente tem que saber que a gente é importante, que a gente é único. Não é pra se comparar com os outros. Todo mundo é igual, não tem ninguém melhor. Eu não sou melhor que o Michele, eu não sou melhor que o Otávio, também não sou pior. Mas eu sou incrível, todos nós somos incríveis. Então você que é depressivo, é ansioso, essa mensagem é pra você. Você é incrível, cara. Você pode ser capaz de tudo. O céu é o limite. É isso aí. Puxa, que lindas mensagens. Gente, você falou em dar as mãos, vamos então dar as mãos para encerrar esse primeiro podcast, o podcast Vozes do Futuro, que a cada 15 dias vai estar aqui com vocês, trazendo mais conhecimento, mais informação sobre a doutrina espírita, numa perspectiva da juventude. Valeu demais, Rubinho. Muito obrigado, Otávio, foi maravilhoso. Obrigado também. Obrigado, eu queria só, como você tinha falado no livro, né, das obras da codificação, tem diversas obras que a gente tem que buscar porque tem muita identidade em cada um. Às vezes um autor que ele que Rubinho se identifica mais, que Michele se identifica, não é o que eu me identifico. Então, assim, busque os livros, né? Que nós possamos, esse autoconhecimento a gente vai ter nessas mensagens do movimento lá colocadas para que a gente possa se encontrar, se reencontrar e se reconhecer, que é a parte importante dessa jornada. Falar igual o ET Bilu, busquem conhecimento. Exatamente. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui, até o próximo Vozes do Futuro. Até o próximo. Obrigado.